Uma boa opção durante as férias para quem não gosta de viajar é conhecer um pouco sobre a história do nosso município, através de visitas em alguns pontos históricos, como, por exemplo, a Igreja de Nossa Senhora das Dores, que foi fundada em 1940. Lá você vai encontrar várias esculturas esculpidas por grandes escultores como Traier. Para falar melhor sobre o assunto, contamos com a ajuda do especialista professor Tiago Oliveira. Nós temos uma riqueza arquitetônica, gigantesca, que é desconhecida. Então, por exemplo, para que a pessoa entenda a importância desse prédio aqui, da igreja e das imagens, ele vai ter que entender um pouquinho da história do Maranhão, inclusive da igreja, A freguesia de Nossa Senhora das Dores do Itapecuru-Mirim foi criada em 1801. E o que era uma freguesia? Era uma seção administrativa da Igreja Católica, em parceria com o Estado, porque durante toda a colônia e Império do Brasil, a igreja fazia parte do Estado. O Estado não era laico, o Estado era católico. Isso só foi mudar a partir de 1889. Então, por isso, dessa influência tão grande da igreja no Estado e do Estado na igreja. Aqui em Itapecuru-Mirim, por exemplo, esse prédio aqui, ele começou a ter mais importância a partir de 1924, que é quando a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos cai lá onde hoje é a Associação da Caema, que provavelmente era voltada para a igreja, Há registro dessa antiga igreja desde 1758, da de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e aí houve várias tentativas de reformá-la, de mantê-la em pé, mas com a grande enchente que o Rio Itapecuru sofreu em 1924, então o prédio não teve mais condições de ser mantido lá. E aí, aqui já viu o cemitério do Padre Cabral, tiveram a ideia, e o manifesto de dar continuidade a um prédio aqui, onde antigamente era o cemitério, O cemitério foi trazido de lá para cá, Então, aqui nesse prédio, o que pode ser, digamos, de mais caro, nesse aspecto histórico? Por exemplo, no altar da nave esquerda, para quem entra na igreja, nós temos a imagem de Santa Rita de Cássia, de Nossa Senhora do Rosário, de São Francisco Xavier. São todas imagens que remontam ao século XVII, século XVIII, com estilo predominantemente barroco, e são imagens raríssimas que vieram da igreja de São Miguel, às margens do Itapecuru, a aldeia de Paz de São Miguel e da aldeia de Paz de São Gonçalo, que ninguém sabe onde que fica exatamente. Aqui no altar-mor, nós temos a imagem de Nossa Senhora das Dores, mas a mais rara se encontra lá na paróquia, e no altar da nave direita, para quem entra, nós temos São Benedito, Bom Jesus da Cana Verde e São Miguel Arcanjo. Do ponto de vista estético, as imagens mais raras daqui é a de São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora das Dores do Itapecuru-Mirim, que provavelmente seu escultor era um inaciano chamado Traier. Todos esses retábulos aqui foram construídos por José Vita em 1940, um grande artífice que existia no Maranhão. Então, pessoal, esse prédio aqui, segundo o IBGE também, ele está a cerca de 20 metros em relação ao nível do mar. Por quê? Como eu falei para vocês, a antiga capelinha caiu em 1924. Então eles trouxeram para cá para ser um local estratégico. Bem na entrada ali da nave central tem uma pedrinha, chama-se Pedra de Geodésia, que ela afere essa altitude em relação ao nível do mar. Ou seja, para preservar o prédio de uma possível nova enchente, como ocorreu em 2009, mas que não conseguiu chegar até aqui. Então, para que vocês conheçam, no período das férias e durante todo o período, visitem a igreja, pesquisem. Nós já temos livros que tratam desse aspecto histórico da igreja, Tem esse livro aqui, chamado Os Olhos da Alma, é de propriedade de José Santana, e ele retrata essas imagens que eu estou falando para vocês. Olha só como é belo. Olha. Tem todas as imagens antigas da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores do Itapecuru-Mirim, certo? Temos também o livro da Presente da Aicla, José Santana, Sinopse da Igreja da História de Itapecuru-Mirim, e aqui traz o histórico da igreja. Para finalizar, eu queria falar para vocês que a freguesia de Nossa Senhora das Dores do Itapecuru-Mirim, ela foi criada em 1801 e ela se estendia do povoado Barriguda, sentido norte, até São José das Aldeias Altas de Caxias, sentido sul. E do povoado Chapadinha à época até Nossa Senhora, Santa Maria de Anajatuba, na verdade. Então era uma freguesia enorme,
às margens do Rio Itapecuru. Então, pessoal, obrigado, até a próxima.